Meus amigos, o Flamengo me inventa de perder por Central Córdoba. Eu tava deitado ali, vendo o jogo, né? Tô de férias, tô aqui em Maceió, de férias, coisa e tal. Não ia assistir esse jogo, mas falei, eu vou assistir, porque eu sou Flamengo, eu preciso assistir esse jogo. Maracanã, não tem como errar. E o que aconteceu? O Flamengo errou. Por que o Flamengo perdeu para o Central Córdoba agora há pouco? Qual foi o motivo? O primeiro motivo foi aquela famosa frase onde o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. E assim, eu concordo com a ideia de que você tem que focar no brasileiro, porque como um domínio e influência dentro de um campeonato nacional, você precisa ser campeão todos os anos do campeonato nacional. Isso eu concordo. O que eu não concordo é você colocar um time misto dentro do Maracanã precisando fazer resultado. O Flamengo não está com 9 pontos ainda. O Flamengo já não se classificou para as oitavas de final da Libertadores. É o segundo jogo. E me inventa de colocar Everton Araújo de volante ao invés de colocar Gerson. Colocar o Varela ao invés do Wesley. Colocar os jogadores que são reservas para jogar dentro do Maracanã. E aí, o Flamengo tem talento, tem inteligência, tem tática, mas o Flamengo não tem emocional. Não tem emocional. O problema do Flamengo e do elenco do Flamengo é a questão emocional. Tomou 2 gols, começou aquela pressa, né? O Flamengo tomou aqueles 2 gols. O primeiro, pênalti normal, né? O segundo, o cara que fez o gol estava sendo marcado pelo Everton Araújo, que ele deixou de acompanhar e o cara fez o gol. Então, o erro do Everton Araújo, que não era para ter entrado, era para ter sido o Gerson ou o Pulgar. No caso, os dois. Começa o segundo tempo, o Flamengo começa com uma afobação, com uma pressa que não tem tática. Vai de qualquer jeito. Vai de qualquer jeito. E simplesmente essa afobação fez com que o Central Córdoba só entendesse, opa, se eles estão afobados, eu vou colocar mais um zagueiro, vou colocar mais um lateral e vou segurar o jogo, porque eles estão afobados. Eu só preciso truncar esse jogo agora. Agora não. Opa, se eu tenho que o planejamento tático, eu tomei 2 gols, eu vou agora, pouco a pouco, construir o resultado dentro da nossa tática. Chutão de um lado para o outro, buscando o Wesley a todo momento. O Wesley, ele é muito bom lateral lateral de seleção, mas ele não tem emocional para momentos de dificuldade. Ele é um termômetro do time. Se o time está desesperado, ele está desesperado. Se o time está bem, ele vai estar bem. E o Wesley jogou muito mal nessa partida. Entrou com 2-0 já nas costas e tendo que performar de algum jeito. Gerson também tentando fazer alguma coisa. Bruno Henrique muito mal. Jogaram o Pedro na fogueira justamente por quê? Porque não começou com o time titular desde o início. Tudo isso não iria acontecer caso o Felipe Luiz escalasse o time titular, a cavalaria principal, logo nos primeiros minutos do jogo. Colocou-se um time misto no Maracanã contra um adversário fraco, mas que tinha uma estratégia de jogo, que tinha uma tática por trás. Aproveitar as oportunidades, fim de jogo 2-1. Teve o gol do De La Cruz, golaço de falta, coisa e tal, mas a gente não deu tempo nem de a gente comemorar, porque justamente o Flamengo não teve emocional nenhum para poder conseguir reverter esse placar. E é justamente o que eu falei no vídeo anterior, falando sobre Flamengo e De La Cruz. O Felipe Luiz é um ótimo técnico, tem ideias muito boas, sendo que a cada momento as filosofias e as ideias dele vão ser provadas. E hoje foi uma prova de que ele não pode negligenciar a Libertadores para poder focar no brasileiro. Chega domingo, toma uma taca do Grêmio, ou perde pro Grêmio, ou empata com o Grêmio e fala assim, pô aí, focamos no Brasileirão e nem com isso saímos. Então qual que é o racional? Essa ideia de focar no Brasileirão ao invés de focar na Libertadores é até a página 2, amigo. Se classificou
para as oitavas de final, bateu 10 pontos, beleza, agora você foca no Brasileirão. Não foi. O Flamengo em fase de grupos é um campeonato à parte. É uma acústica, é um emocional, é um teatro, uma novela à parte. Perder dentro do Maracanã por Central Córdoba não tem necessidade nenhuma de acontecer. Todo mundo que entrou mal. Só quem conseguiu se salvar ali, que a gente pode dizer, seja o De La Cruz e o Plata. De resto, todo mundo jogou mal. Todo mundo jogou mal. E quem entrou para poder resolver, entrou desesperado. Porque no Maracanã, você tomar 2-0, você vai ficar no desespero. Qual que é o racional? O Felipe Luiz tem que sentar e analisar isso agora junto com o Boto e falar assim, ó, é o seguinte, vamos ter agora que analisar o seguinte, priorizar o brasileiro, ok, mas a gente não se classificou ainda para Libertadores. Então calma com essa ideia, Vamos segurar a onda, né? Vamos segurar a onda. Começa a ganhar o Brasileirão não perdendo os gols que perdeu contra o Internacional. Perdemos 2 pontos ali e já estamos contando, né? O gol que o Juninho perdeu e por aí vai. Treinar mais finalização e ser mais assertivo, mais eficaz nas finalizações. Tem 20 finalizações por jogo, mas corre o risco de empatar ou perder. Outro ponto, ingresso muito caro. Dava para ver pela televisão o Maracanã com algumas partes vazias. Em noites de Libertadores, o Maracanã tem que estar abarrotado de gente. Eu recebi um e-mail do Flamengo me oferecendo ingresso para o jogo. Gente, no dia do jogo, o Flamengo me mandar um e-mail oferecendo ingresso é porque teve pouca busca, né? E aí, quando tá muito caro, qual que é o perfil que vai? É do cara que não canta, entendeu? Tem que abaixar esses ingressos. Ah, mas a inflação, mas o preço, coisa e tal. Vai ver o Maracanã, sim, meio vazio. Num momento que não pode estar meio vazio. Tem que estar cheio a todo momento. Então, tiver que baratear o ingresso, vai baratear o ingresso. Porque não dá para poder ver o Maracanã com algumas partes vazias numa noite de Libertadores. Então, erro da diretoria nos ingressos, erro do Felipe Luiz em entrar de salto alto e achar que o time argentino, Córdoba, não ia chegar com força para poder buscar o resultado como buscou, e erro emocional de quem entrou de tentar resolver tudo sozinho. Luiz Araújo de uma forma, Gerson de outra, Wesley de outra. Cadê a tática? É nessa hora que você vê se o time é bem treinado ou não. Cada um foi para um canto. Vamos analisar os próximos capítulos, os próximos jogos do Flamengo. Porque essa situação de hoje foi muito feia. Muito feia. O que você acha? Comenta aqui embaixo.